Eles ordenaram o ataque. O Senhor me revelou uma palavra que preciso entregar e não posso me calar. Uma palavra que Deus me deu para o atual mandatário de Israel, Benjamin Netanyahu. É uma palavra que Deus me deu, uma revelação que eu tenho que contar. E quero que muita gente preste atenção para que depois não digam que não foi dito. Disse: a este homem o Senhor quer que se humilhe, porque está fazendo coisas que Deus não mandou ele fazer. E por isso, e portanto, literalmente, o Senhor vai cobrar dele. Cabe dizer que este homem está caminhando para ser um instrumento cego da sua própria perdição. Deus me mostrou algo, e é que esse homem, ouça bem, Deus o guardou e tem o protegido de perder a vida. Mas, no entanto, esse homem não é grato a Deus. Portanto, vou dizer o que Deus me mostrou. E é que eu o vi em um perímetro cercado de demônios. Vi esse homem em uma visão, no mundo espiritual, cercado de demônios e de espíritos de morte. Diziam: vamos atacá-lo, quero que oremos por ele e espero que essa mensagem chegue até ele. Marque ele, envie para ele. Embora eu não saiba se ele vai acreditar, mas não me importa se ele acredita ou não. O que Deus mostra se cumprirá se não houver oração. E se esse homem não mudar o que está fazendo, o que ele está fazendo? Bem, esse homem há alguns dias disse que Gengis Khan para ele é mais importante do que Jesus. Quem foi Gengis Khan? Senhores, vocês sabem, um mongol, um conquistador de origem mongol, de origem russa. O que hoje chamamos de Antiga Sibéria, Rússia. E Gengis Khan é uma pessoa sobre quem diziam que onde ele pisava, nem a grama voltava a crescer, de tão mal que ele era. E esse homem diz que Gengis Khan para ele é mais importante do que Jesus, porque Gengis Khan não tinha piedade dos seus inimigos. E que aos inimigos não se pode perdoar nem ter piedade. Segundo esse homem, porque obviamente ele está pensando como o tipo de israelita que pensa de uma forma e a partir de uma visão diferente. Que dizem que ainda estão esperando Jesus que virá e será o anticristo. E eles dizem que o Messias deles vai assumir um governo mundial. E que Gengis Khan até conquistava, mas que, bom irmão, é um grupo de disparates. Mas agora vamos para o mundo espiritual, o que Deus me mostrou sobre ele. Sabe de uma coisa? Deus me mostrou demônios que te rodeavam, e eram demônios de morte, porque foi dada uma ordem ao inimigo no mundo espiritual, para que atente contra a sua vida. E quero que isso fique claro. Mostrou para que eu fale. Isso provavelmente não vai acontecer, mas se ninguém orar e esse homem não se retratar, acontecerá o que Deus está me mostrando. Muita gente sabe, irmão, que não viemos aqui para as redes e que fala besteira como muita gente por aí. Mas o que dizemos se cumpre. Amém. Esta é mais uma profecia entre mais de 400 que já demos ao mundo. Se o povo não orar, vão ver como se cumpre. Já profetizamos morte de presidente, ascensão ao poder de presidente, quedas de presidentes como Nicolás Maduro. Irmão, libertações de nações. Irmão, morte de artista. Ouça, são mais de 400 profecias mundiais. Assista nossos vídeos se ainda não conhece nossa trajetória, da qual temos testemunho de que somos enviados por Deus e de que falamos o que Deus nos diz e nos dá. E sei que isso vai incomodar algumas pessoas que praticam o judaísmo e que basicamente veem Israel e as pessoas que estão em Israel como pessoas isentas de praticar os princípios bíblicos para serem salvas. E não é assim. Sei que isso vai fazer com que um grupinho dessas pessoas fique contra mim. Não me importo. O profeta de Deus não tem compromisso. Ele fala o que Deus está mandando dizer. E é uma palavra profética para Benjamin Netanyahu, presidente de Israel. Volte-se para Deus. Há demônios te rodeando, porque pediram a sua cabeça. Pediram a sua cabeça, pediram a sua vida no mundo espiritual, para te destruir. No entanto, Deus teve misericórdia de você. Benjamin Netanyahu. Há quem diga, não, é Donald Trump. Não, senhores, Deus não me mostrou que Donald Trump morreria sendo presidente. Não me mostrou que Donald Trump morreria sendo presidente por um ataque com arma. Não. Eu disse a você o que Deus me mandou dizer a ele, como eu vi, irmão. O que Deus me mostrou, pois bem, sobre Netanyahu.
Deus realmente me mostrou um ataque, irmão. Vi demônios e esses demônios o entregavam. Para quê, irmão? Para que um ataque chegasse até ele. Então Deus está chamando a atenção de Israel e de Benjamim Netanyahu. Oremos pela paz de Israel. Oremos por esse homem. Não posso ser hipócrita e dizer não. Vamos apenas observar como Deus permite que esse homem seja abatido, para ver como Deus permite que esse homem seja impactado pelo mar. Amém pela destruição? Não. A Bíblia me manda orar pela paz de Israel. E quando fala da paz de Israel, não é somente a nação de Israel. Está me mandando orar pela paz dos habitantes de Israel. Então eu digo a esse homem, Benjamim Netanyahu, que tive essa visão no mundo espiritual. E vi como demônios o rodeavam, querendo tirar sua vida através de um ataque enviado por forças inimigas. E desta vez vai acontecer mesmo. Se esse homem não, irmão, escute bem. Se ele não se humilhar e o povo não orar por ele, talvez, se o povo orar, Deus. Porque foi isso que Deus me mostrou. Que orem, irmão, por ele. Porque ao dizer para orarmos por Israel, a Bíblia também pede oração pela paz do presidente, pela paz dos seus habitantes. Então eu vou estar orando pela paz desse homem, chamado Benjamim Netanyahu. Foi isso que eu vi. Esse homem corre perigo de morte. Deus me mostrou. Demônios ao redor dele. Demônios rodeando ele. E se as pessoas não orarem por ele, nos próximos tempos que virão, é possível que, irmão, a foto desse homem seja vista, dando ele como morto. Sim. Isso foi o que Deus me mostrou, que é preciso orar por ele. É preciso orar por Israel, pela paz, e oremos pela paz. Mas a paz não virá para Israel. Paz em Jerusalém, mas não em Israel. Sabe por quê? Porque literalmente, irmão, a Bíblia diz que o povo de Israel disse, quando Jesus ia ser entregue por nós, que o peso da responsabilidade de entregar este homem à morte caia sobre nós. Nós assumimos a responsabilidade pela morte, humilhação que Jesus passou em sua forma de cordeiro. Então, irmão, isso simboliza que o que está acontecendo hoje em dia em Israel é por causa disso. E também que Deus disse a Davi, a espada não se afastará da sua casa, ou seja, de Israel. O Senhor não vai afastar a espada. Israel sempre vai permanecer em guerra. Por quê, irmão? Por mais que oremos pela paz de Israel, porque Israel escolheu seu próprio caminho. Amamos Israel, eu gosto da cultura judaica, da cultura israelita. Israel é o relógio de Deus. Devemos orar por Israel, repito, pela paz dos seus habitantes, pela paz e proteção do presidente. Mas este homem está fazendo coisas, e dizendo coisas que estão fora da ordem de Deus. Por isso, irmão, a cobertura lhe é tirada e ele é entregue nas mãos de forças inimigas. Por quê? Porque Deus não tem filho preferido. E mesmo que Israel seja o escolhido de Deus, estamos no tempo da graça, onde a alma que pecar, essa morrerá, diz a Bíblia. O que Deus está dizendo a Israel, que ouça bem o Senhor. Se Deus quiser agora mesmo, tira Netanyahu e coloca outro. Então temos que parar de falar besteira, que Gengis Khan, sei lá quem. Como profeta de Deus, irmão, eu apenas oro. Meu papel é orar. Esse é o meu trabalho. Orar pela paz e pela proteção desse homem. Para que Deus tenha misericórdia. Por quê? Porque Deus permitiu que ele estivesse ali e o colocou ali com um propósito. Leia o livro de Daniel, capítulo 7. Rei do Sul, Rei do Norte. Pronto. Sabe de uma coisa? Deus está levando as atitudes dos homens muito a sério. E estou te dizendo uma coisa, irmão. Deus releva a ignorância do homem. Mas as atitudes de pessoas que conhecem a verdade e não a praticam serão consideradas, preste atenção, da parte de Deus, como rebelião. Como literalmente tirania contra o que foi estabelecido por Deus. Isso fará com que o Senhor responda com juízo imediato. Isso ocorrerá se não se humilharem. Isso fará com que, se não se arrependerem, irmão, assim como Deus fez com o Ayatollah, que foi o profeta que profetizou a morte de Ali Khamenei, o Ayatollah do Irã. Pois para Deus, ouça bem, mostrar algo, ele revela isso aos seus servos, os profetas. Se falo aqui sobre Netanyahu, é para pedir misericórdia a Deus. Com o Ayatollah, Deus não disse o mesmo. O Ayatollah disse, vou cortar. No ano seguinte, em 2025, foi o que Deus me mostrou. E ele me disse, no ano que vem eu vou cortar. Esse cara passou dos limites.
Sabe o que isso significa? Que Deus leva muito a sério o que essas pessoas fazem. Então, presidente Netanyahu, eu o exorto a temer a Deus e a não ultrapassarmos limites diante do Senhor, que não sejamos imprudentes, porque Deus leva as coisas muito a sério. E isso o Senhor deve saber, já que o Senhor vem da nação de onde veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar pela sua vida, eu vou implorar a Deus pela sua paz. Como profeta de Deus, entrego o que Ele me mostrou, não importa se acredita ou não, cumpro minha missão. Deus fará essa mensagem chegar até o Senhor, embora eu não saiba como. Mas Ele vai fazer com que chegue até você, assim como fez com que a mensagem chegasse a cada pessoa que me assiste, de diferentes partes do mundo, às suas nações e presidentes, aos seus prefeitos, aos seus artistas, aos seus atores, aos seus atletas, e a tudo o que Deus me fala. E assim tem se cumprido. Que fique claro que Deus falou pela minha boca, porque depois não quero choradeira, nem depois quero desculpa. Amém. Porque eu conheço as pessoas como são, depois que Deus faz as coisas. Por que Ele fez isso? Deus é mau, Deus é injusto, Deus é isso, Deus é aquilo. Ah, mas Deus não era assim quando você estava blasfemando contra Deus, mas agora é. Tem que tomar cuidado. E eu recomendo aos zombadores que não pulem a cerca, que não cruzem a linha, porque serão respondidos imediatamente por Deus, embora Deus releve a ignorância das pessoas, dos homens. Tenham em mente que há linhas que não podem ser cruzadas. Amém. Para nós, como povo de Deus, resta orar. Eu não tenho armamento físico. E se eu tivesse, não usaria. Sabe por quê, irmão? Porque isso não é com espada nem com exército, mas sim com o seu Santo Espírito. Meu armamento é a palavra exata e direta que Deus colocou em mim, por poder ver o futuro por inspiração divina, poder declarar e falar para a salvação, para a edificação e para a exortação do mundo inteiro, crentes e não crentes. Então, mais uma vez, faço o chamado da parte de Deus, porque é isso que o Senhor me encarregou. Fazer o chamado, orar, clamar e fazer com que as pessoas entendam que Deus é real. Se não quiserem acreditar, o problema é delas, não meu. Eu, como homem de Deus, lavo as minhas mãos. Eu, como homem de Deus, jogo o sabão fora depois de lavar as mãos. Sabe por quê, irmão? Porque nenhum líquido vital vai correr sobre mim. Quem quiser acreditar, amém. E quem não quiser acreditar, amém. Chamamos a atenção de muitos governantes. Profetizamos a vitória de muitos governantes, os quais hoje fingem que não sabem de nada. Por quê, irmão? Porque muitos deles estão ali por causa da elite. Mas como assim a elite, se você acabou de dizer que Deus te... Sim, porque Deus permite isso a eles. Sabe para quê? Para castigo de um povo ou para a bênção de um povo. Eu não posso vir aqui e dizer que foi o diabo que colocou. Não, foi Deus que colocou para castigo de um povo. E a outros para a bênção de um povo. Mas, no entanto, muita dessa gente que Deus permite para castigo são impulsionados e são levados e são manipulados pela elite, nem mais nem menos. A elite os manipula para esse tipo de coisa. Então, irmão, é tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós buscarmos ao Senhor e entender que estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, porque Deus não vai tomar o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Deus me permitiu falar a nações, a países, a cidades, a distritos, com endereço exato, com ano, com nome. E as profecias se cumprem. Mas, no entanto, irmão, hoje é tempo de voltarmos para Deus. Eu lhe disse que desde que Israel e Estados Unidos entrassem em guerra com o Irã, o mundo nunca mais seria o mesmo. Assim como mudou em 2020 por causa da doença que você já sabe, amém. Estou me referindo ao 19, você sabe do que estou falando. Isso significa, irmão, do mesmo jeito, o mundo está entrando em uma mudança financeira. Você se lembra que eu te disse, quem tiver dinheiro no banco, faça alguma coisa. Quem tiver planos assim, faça alguma coisa, senhores. Porque vem um tempo parecido, irmão, com tempos onde, não igual, não tão baixo,
mas vem tempos difíceis. Uma pessoa me disse que houve um profeta que profetizou os 2 períodos de Donald Trump e disse que viriam tempos bons. Não, Deus não me mostrou tempos bons. Eu tenho que dizer a verdade. Deus me falou de tempos difíceis. Tempos difíceis, senhores. Tempos difíceis e muito difíceis. Por quê? Bom, tem gente que diz: ah, não, ele está botando medo em você. Não, eu não estou colocando medo em você. Digo isso para você entender e vou ser mais claro, vou falar mais claro com você. Deus está permitindo essas coisas para que as pessoas se voltem para Ele. E se você não quer chamar isso de tempos ruins, então vou resumir para você. São tempos apocalípticos, tempos bíblicos. Porque com Trump, com Netanyahu e com várias pessoas mais, irmão, com o próprio Vladimir Putin, a profecia está se cumprindo. Já começou. Deus me falou isso quando ele ganhou. Em 2022, o Senhor falou comigo sobre a vitória de Donald Trump e disse: eu permito que ele esteja lá, porque com ele e com várias pessoas mais vai se cumprir completamente um episódio apocalíptico. Senhores, o 4º selo foi aberto, os outros selos continuam sendo abertos e está prestes a vir aquele que virá. Quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, é tempo de nós estarmos atentos, de nós entendermos em que momento estamos. Buscar a Deus, ao Senhor. Avançar em santidade a cada dia mais, porque já não há mais tempo. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais. Quem é imundo, permaneça assim, pois não há mais tempo para mudar. Estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos tempos. Não fique ouvindo gente maluca por aí só criticando. Não fique ouvindo gente que vem com doutrinas estranhas, doutrinas de demônios. Não é porque você pode fazer isso. Não é porque você pode ter tantas mulheres. Não é porque você pode se embriagar. Não é porque você pode beber cerveja. Não é porque você pode fazer isso e continuar em santidade. Não é porque você pode fazer isso. Senhores, guardem-se para Deus. Muita gente será enganada. Por quê? Por coceira nos ouvidos. Houve todo tipo de disparate. Muitos já apostataram. Muitos irmãos já se dobraram, já foram embora. Por quê, irmão? Porque não sabem nem onde estão pisando. São pessoas que qualquer vento leva embora. Ouvem alguém falando mal do profeta e vão lá, acreditam e vão embora. Senhores, tenham cuidado. Há muitos demônios nesses tempos nas redes sociais. Não fique acreditando em tudo que você vê. Seja sábio. Seja sábio. O que diz a Bíblia? Que nos últimos dias o comportamento dos homens será assim: homens amantes de si mesmos. Pessoas que só vão pensar na própria barriga, que não vai se importar com o corpo de Cristo. Não vai se importar, irmão, com a santidade de Deus, com a salvação, nem se outros serão salvos. Eles só pensam na vida deles. E ponto final, senhores. Gente, irmão, que abraçaram, ouça bem, costumes que o apóstolo Paulo disse que não nos são lícitos. Que ninguém venha colocar sobre nós o peso do dia de descanso. Eu amo a cultura israelita, mas eu sou dominicano, senhores. Eu sou dominicano e Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe com um chamado vindo da República Dominicana. E ponto final, pratico algumas coisas de Israel, mas não sou israelita, sabe? Minha cultura é dominicana. Onde quer que eu vá, sou salvo por ser crente em Deus. Mas eu sou um gentio, você ainda está aqui. Eu sou de fora de Israel, embora possa ser que eu tenha genes israelitas. Quem sabe? Eu acho que sim. Tenho uma teoria de que todas as pessoas que serão salvas, de uma forma ou de outra, têm genes israelitas. Esse tema é profundo e falarei sobre ele depois. Israel foi espalhado. Israel, lembre-se, a Torre de Babel. Bem, esse é um assunto para outro vídeo, mas tomem cuidado, senhores. Não fique acreditando em todas as bobagens que você vê nas redes sociais, no TikTok. Muita gente, irmão, está fazendo podcast agora mesmo, fazendo entrevistas e dizendo qualquer besteira. Não importa o que tenham que dizer, contanto que consigam visualizações. Nas redes sociais, irmão, você encontrará um verdadeiro esgoto. Gente que, só de falar mal de mim, irmão, fazendo vídeo sobre mim para conseguir views, para conseguir visitas, são os defuntos que eu nem vou responder, porque me digam vocês, são os mortos espirituais, mortos que nem têm número também. Nunca vou responder para eles. E desde fazer vídeo, irmão, falando mal de mim, até falar, irmão, incoerências e coisas diabólicas, antibíblicas, só para chamar atenção, só para buscar fama. Como dizem, são pokémons desbloqueados que fazem de tudo só para entrar no bloco.
E sabe o que isso está causando, irmão? A perdição de muita gente nova na fé e, irmão, a confusão mental de pessoas que dizem: não me converto porque olha o que esse demônio está dizendo. Não me converto por causa do que esse satânico diz. Que ele pode se embriagar, que ele pode fornicar, que ele pode adulterar, que ele pode ter 10 mulheres, que ele pode fumar um cigarrinho tranquilo. Senhores, tem gente que dá vergonha, de verdade, e somente, irmão, eu lhe digo, tenha cuidado, como Paulo disse a Timóteo, não se deixe enganar, a doutrina de demônios. Tenha muito cuidado, porque estamos nos últimos dias, senhores. Deus te abençoe, Deus te guarde. Curta o vídeo, inscreva-se neste canal se você ainda não se inscreveu. Ative o sininho e compartilhe nas redes sociais. Siga-me no Facebook para oração em Adione de la Rosa, Instagram e TikTok, Profeta Dione de la Rosa. Escreva para mim e orarei por você. Lembre-se, não temos orfanato. Se alguém te escrever pedindo dinheiro e te dando uma suposta palavra profética, não sou eu. Não escrevemos para ninguém dessa forma. Bloqueie e denuncie essas pessoas. Não pedimos dinheiro, não temos orfanato. Shalom Ubraha.